Olá, pessoal. Hoje a gente vai continuar falando de algumas técnicas para exploração de dados. Falamos já um pouco sobre tabelas para exibição de distribuição de frequência de variáveis e também sobre alguns gráficos mais utilizados. Hoje vamos falar dos resumos numéricos. Bom, nesse vídeo a gente vai tratar da obtenção e interpretação da média como uma medida de tendência central e também a obtenção e a interpretação de uma medida da variabilidade. Melhor dizendo, nós vamos ver 3 medidas de variabilidade em torno da média. Mas antes a gente vai falar do que são resumos numéricos. Quais são as medidas de resumos ou resumos numéricos mais utilizados? Bom, a gente tem, dentre elas, medidas de posição, que são média, moda, mediana e separatrizes. E também temos as medidas de dispersão, variância ou desvio padrão, distância interquartílica, coeficiente de variação. Qual seria a diferença entre as duas? Então, a gente tem aqui um segmento de reta vermelho, onde simbolizando a localização do centro dessa distribuição, que vocês veem representada aqui nesse histograma. Então, o que acontece? Essa medida, que é chamada medida de posição, né, que é, na verdade, uma medida de tendência central, ela localiza o centro da distribuição no eixo das abscissas. Então, a gente tem aqui, né, que esse centro está aqui em torno de 10, 15, nessa distribuição de frequência. Então, essa é uma medida de posição. Adotada uma medida de tendência central ou de localização do centro da distribuição, a gente vai estar interessado no espalhamento dessa distribuição em torno dessa medida. Então, e o que a gente entende como espalhamento? Então, é onde realmente a variável está assumindo valores para além, né? E também para aquém daquela medida de tendência central. E aí, a gente tem aqui o que a gente chama de dispersão ou, né, a variabilidade aqui da variável em torno dessa medida. Dentre as medidas de posição mais utilizadas, a gente pode citar, né, como eu já disse, as medidas de tendência central, média, moda, mediana, e as separatrizes. As separatrizes também são medidas de posição, mas não necessariamente localizam o centro. A mediana, o que ela faz? Ela divide a distribuição de frequência em duas partes, de modo que 50% dos valores observados estejam abaixo dela e 50% acima. Em outras palavras, ela divide, né, a distribuição em duas partes iguais. E ela é uma medida de tendência central. Temos também os quartis, que divide a distribuição de frequência em 4 partes, e aqui já não temos mais uma medida de tendência central, mas sim apenas localizações da distribuição. E nesse caso, a gente tem 3 medidas. Temos os decis, que é quando dividimos a distribuição de frequência em 10 partes iguais, aí nesse caso a gente tem 9 medidas. E os percentis, que a gente divide a distribuição de frequência em 100 partes iguais. E nesse caso a gente tem os percentis. Bom, de uma maneira genérica, a gente chama essas localizações no eixo das abscissas de quantis. Então, na verdade, a gente pode dividir a distribuição de frequência em quantas partes a gente quiser, e aí a gente tem o que a gente chama de quantis. Bom, e também a gente falou das medidas de posição, brevemente, temos também as medidas de dispersão. Essas medidas, em geral, elas estão associadas à medida de tendência central. Se a medida de tendência central escolhida for a média, se a gente quer localizar o centro da distribuição pela média, a gente pode usar a variância ou desvio padrão para medir a variabilidade em torno dessa média. E também pode usar o coeficiente de variação. Mas se a gente escolhe a mediana como uma medida de tendência central, uma medida da dispersão mais apropriada é a distância interquartílica.
A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa escolha de média, mediana e também medida de dispersão nos próximos vídeos, quando a gente já tiver falado de todas as medidas de posição e de dispersão programada para esse conteúdo. Hoje a gente vai falar de média e medida de dispersão, no caso, é a variância ou desvio padrão, né, e o coeficiente de variação, tá? Bom, então vamos falar da média. Todo mundo sabe como calcula, né, uma média. Se eu tenho uma série de dados, que vai de x1 até xn, n minúsculo se eu estou com dados a partir de uma amostra, n maiúsculo se eu estou com dados a partir de uma população, conforme a gente já definiu, né? Então, se eu tenho uma série de dados, como é que eu obtenho a média? Simplesmente soma os valores, divide pela quantidade de elemento no conjunto de dados, como todo mundo já deve saber. Aqui a gente vai estar chamando mais atenção quanto às notações. Nós vamos denotar por x barra a média da amostra ou a média amostral, aquela média que vem dos dados a partir de uma amostra. Vamos denotar pela letra grega mi a média de uma população. Então, daqui para frente, o Mi sempre vai representar a média da população. E a gente continua com N minúsculo para amostra, N maiúsculo para tamanho de população. Vocês sabem calcular uma média, né? Soma, divide pelo total de elementos no conjunto de dados. E se esses dados estão dispostos em uma tabela de frequência simples? Vocês já viram como organiza os dados em uma tabela de frequência simples. Vocês viram também que essa tabela ela é apropriada para variáveis quantitativas, discreta com poucos valores, ou qualitativas. Aqui não vamos estar falando de variáveis qualitativas, claro, porque vamos querer resumir a distribuição de frequência por um número. Então, a variável deve ser quantitativa obrigatoriamente. Então, a gente vai restringir aqui as nossas atenções para as variáveis quantitativa discreta, né, no sentido de tabela de frequência simples. Então, se eu tenho meus dados dispostos em uma tabela de frequência simples, como é que eu obteria a minha média? Como que eu calculo a média olhando para essa tabela? Bom, aqui, só para relembrar, temos a frequência absoluta, que é nada mais, nada menos do que o número de repetições daquele valor no conjunto de dados, né? A frequência relativa que a gente obtém dividindo cada valor pelo total de elementos no conjunto de dados. E aqui a gente vai adicionar mais uma coluna para a obtenção da média. Aqui, vamos supor que seja o registro do número de itens produzido com defeito por dia em um processo produtivo. Então, vamos pensar que em 365 dias foi contado o número de defeitos diário nessa linha de produção, nesse processo produtivo. E aí, no final desse ano, foi construído essa tabela que vocês estão vendo aqui. Bom, então, apareceram defeitos de 0 até 7, dependendo do dia, né? Apenas um dia não se teve defeito. 2 dias, apenas um, e aí vai, né? 120 dias ocorreram, em 120 dias, né? Ocorreram 4 defeitos. A gente percebe que é a maior quantidade de dias se comparado aos demais, né? Então, aqui a gente já teria uma medida de tendência central, que é a moda, né? Que é aquele valor que mais se repete no conjunto de dados. Mas aqui a gente quer encontrar a média. Como é que a gente obtém a média? A gente pode, a partir da frequência relativa, já obter a média como uma soma ponderada. A gente vai multiplicar cada valor possível da variável pela sua frequência relativa. Então, nós temos aqui, ó, 0 vezes 0,03, nós temos aqui, né, 0. 1 vez 0,005, 0,005. Então, a gente vai multiplicando todos os elementos da primeira coluna pela terceira coluna, e aí a gente tem aqui, ó, uma série, né, de valores, né, resultantes. Uma vez somando todos esses resultados, a gente vai ter o quê? A média. Então, qual é a média diária, né, de defeitos nesse processo produtivo?
é de 4,2, que está aqui já. Ok, mas e se a nossa tabela for intervalos de classe? Porque eu estava numa tabela de frequência simples, eu tinha lá os valores possíveis da minha variável na primeira coluna. Aqui já não tenho, porque eu tenho uma variável que ela é ou quantitativa contínua ou quantitativa discreta com muitos valores possíveis, e aí não foi possível representar numa tabela de frequência simples. Então, vamos supor que aí tivemos aí essa tabela em intervalos de classe. Vamos supor aqui um exemplo que seja o tempo gasto em minutos para a montagem de um equipamento em processo produtivo. Então, antes a gente estava contando defeito, agora não. Aqui a gente está medindo o tempo. Então, aqui a gente já tem uma variável contínua, né? Quantitativa contínua. E aí, a gente quebrou esse período de tempo em pequenos intervalos e contou o número de equipamentos, né, que gastaram um tempo naquele intervalinho. E aí foram investigados 100 deles, né, 100 equipamentos, medido o tempo de 100. Pronto. E aí, o que eu quero? Eu quero o tempo médio. Qual foi o tempo médio, né, entre esses 100 equipamentos que foram observados? A sua montagem, contabilizado o tempo. Bom, aqui, supondo que a gente tivesse só a tabela e aqui os intervalos, o que a gente faria? A gente pegaria o ponto médio desses intervalos, né? Então, se eu somar o limite inferior com o superior e dividir por 2, eu vou ter o quê? O ponto médio. E aí, eu vou usar esses pontos médios como uma aproximação dos valores que a variável pode assumir. É claro que aqui a gente perde informação, não é? Isso seria só uma aproximação para a média. Não teríamos a média propriamente dita. Mas fornece uma boa representação, com pequenas perdas. Então, ok, uma vez a gente obteve a coluna dos pontos médios, basta fazer o quê? Multiplicar cada ponto médio pela frequência relativa, criando aqui mais uma coluna na nossa tabela, e aí a gente soma e obtém a média aproximada. Então, aqui tem-se aproximadamente uma média de 10,49 de tempo de montagem. Então, em média, a montagem demora, né? 10,49 minutos. A gente poderia também, né, fazer a partir da expressão, que seria, né, x barra, no caso da amostra, igual a soma para j de 1 até k, onde k é o número de classe. A soma de cada valorzinho da variável multiplicado, no caso, né, o ponto médio do intervalo, multiplicado pela frequência relativa. E aí a gente soma tudo e tem a média aproximada. Nesse exemplo aqui, por exemplo, aqui são valores simulados, né, não são valores reais. E eu tinha aqui, uma vez eu gerei a série de dados, né, eu consigo, claro, obter a verdadeira média. Para efeito de comparação, né? Então, quando eu somo tudo e divido pelo total, eu obtive 10,26, né, como valor real da minha média no conjunto de dados. Aqui deu 10,49. Então, eu tive uma perda aqui de 0,22. Informação aqui que se perdeu. Bom, ok, né? A gente já sabe calcular a média, claro, e também a partir de tabelas. E uma vez eu tenho a minha média, o interesse pode ser não, né? A média por si só, ela não diz muita coisa. É um valorzinho que localiza o centro. Mas se a gente não tiver uma visão da variabilidade, né, a gente acaba não tendo uma visão completa sobre a distribuição de frequência. Então, para ter isso um pouco mais claro, vamos considerar aqui duas tabelas. Vamos supor que a gente tenha vendas diárias em duas lojas. Vendas que foram observadas em 30 dias de funcionamento das lojas, né? Loja A e loja B. Ambas as lojas forneceram uma média de venda diária de 3,7, ó. Olhando aqui a coluna
da variável vezes a sua frequência relativa. A gente tem aqui 3,7 para a loja A, 3,7 para a loja B. Bom, mas aí, se a gente olhar a distribuição de frequência absoluta, por exemplo, né, a gente percebe que o comportamento das vendas diárias da loja A não é parecido com o comportamento de vendas da loja B. Loja B vendeu lá, né? Teve como valores possíveis 2 itens, 3, 4, até 5 itens. Então, nenhum dia teve-se, né, ocorreu nenhuma venda, por exemplo. Já isso ocorreu na loja A. Então, teve aqui um dia, onde não, 2 dias, né, na verdade, onde não se teve vendas. E, né, por outro lado, um dia que com 9 vendas, muito, bem mais do que o 5, né, que é o máximo que a loja B alcançou, e outro aqui com 7. Então, existe aqui uma alta variabilidade na loja A, que, por exemplo, se fosse numa situação real, merecesse ser investigado. Esse 9, né, por que foi vendido tanto aqui nesse 9, nesse valor 7, e por que aqui não se vendeu nada, né? O que aconteceu com esses extremos? Então, são pontos que pode ser que se queira investigar. E são características que são mostradas apenas pela investigação da variabilidade, né? Ou seja, da variância, ou qualquer medida que seja adotada para entender essa dispersão, certo? Então, aqui só para ilustrar, né, o quanto a variabilidade ela é importante, né, ser investigada e chamar a atenção que a média por si só, ela não é muito informativa sobre a distribuição de frequência. Bom, como a gente está aqui com a média, uma medida de variabilidade apropriada para a média é a variância, né, ou desvio padrão. Usa-se mais o desvio padrão. Mas antes a gente precisa calcular a variância, né, porque o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. A variância, ela está associada ao quê? Aos desvios dos valores da variável em relação à média. Então, em primeiro lugar, a gente tem que calcular a média. Vamos supor aqui um conjuntinho de dados, né, onde eu tenho aqui o valorzinho 8, 11, 13, 9 e 7. Então, para calcular a média deles, basta somar tudo, dividir por 5, que é o total de elementos. Aí eu tenho aqui 9,6 como média. Vamos supor que isso seja uma média de população e eu esteja interessada na variabilidade desse conjuntinho de dados. Como é que eu pensaria essa medida da variabilidade? Eu pensaria em como esses valorzinhos, né, estão destoando, se desviando em relação a essa média. Então, eu vou calcular quem? Os desvios, que eu estou chamando aqui de D, ó. Os desvios para cada valorzinho, né, em relação à média que a gente encontrou. Então, por exemplo, eu posso pegar lá o x1, né, que é a primeira posição, que é o 8, né? O 8 menos o 9,6, que é a média que eu encontrei, vai dar o quê? Menos 1,6. Então, esse foi o desvio. O desvio da segunda observação, que é o x2, né, é o 11, foi de 1,4. O desvio 3, que é em relação ao terceiro elemento, é o x3, né? 3,4 e assim por diante. Com isso, eu consigo obter cada desvio, não é? São 5 desvios. Pronto, aí eu tenho aqui um novo conjuntinho de dados formado pelos valores dos desvios. E agora, o que eu faço, né, com esses valores? Bom, se eu estou querendo ter ideia sobre a variabilidade global, eu vou pensar em resumir esses valores. Uma maneira de resumir esses valores é obter a média, não é? A média deles. A média dos desvios. No entanto, se essa distribuição for simétrica, por exemplo, eu poderia ter um valor zero aqui, né? Eu somar todos esses valorzinhos a fim de obter a média e aí eu zero tudo. E aí eu não tenho informação sobre a variabilidade, porque um valorzinho negativo anulou o outro positivo
e aí a gente foi perdendo aí essas informações. Para que isso não aconteça, o que, que a gente faz? A gente eleva cada valorzinho desse ao quadrado, porque qualquer número elevado ao quadrado é sempre positivo. E aí a gente não tem esse problema de perder a informação. Então, a partir desses desvios, o que, que a gente faz? A gente eleva cada um deles ao quadrado, né, para não perder informação, soma e divide pelo total, ou seja, a gente constrói uma média dos desvios ao quadrado, não é? Para obtenção de uma medida da variabilidade, que no caso aqui, né, é chamada de variância. A variância de uma população a gente vai denotar pelo sigma 2, né, sigma elevado ao quadrado. Então, aqui nesse caso, o sigma, ele assume o valor de 4,64. E aí a gente tem a variância, né? A variância do nosso conjunto de dados. Como a gente elevou os desvios ao quadrado, isso pode gerar perda de interpretação. Muito embora, né, a gente contornou o problema de perder informação, mas aqui a gente acaba dificultando a nossa interpretação porque a variável, a unidade da variável, ela é modificada. Por exemplo, se a gente tem metros, a gente passa a ter metros quadrados. Então, já confunde. Para que isso seja contornado também, o que, que a gente faz? A gente extrai a raiz quadrada da variância. E aí, nesse caso, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter o desvio padrão. Então, em geral, a gente usa o desvio padrão porque ele está na mesma unidade da nossa variável e faz com que a gente tenha uma melhor interpretação da medida de variabilidade. Bom, pronto, já entendemos como que funciona a variância, né? Como que é essa medida da variabilidade em torno da média. Agora vamos falar da sua obtenção, né? Suas formulazinhas aqui, é só para efeito de notação. Então, se eu tenho uma série de dados vindo de uma população, eu tenho aqui o tamanho da minha população N maiúsculo, então eu calculo a minha variância com a soma para todos os elementos, né? Dos desvios de cada um deles ao quadrado. Ou seja, eu vou pegar cada xi, subtrair dele a média e levar ao quadrado. E soma tudo e divido pela quantidade de elementos na minha população. E aí eu tenho a variância. Para a obtenção do desvio padrão, eu simplesmente pego a raiz quadrada desse valor. Aqui o Mi, lembrando que ele está denotando a média da população e o N em maiúsculo o tamanho dessa população. Se eu tenho uma série de dados que veio de uma amostra, aí eu vou denotar a variância amostral por S ao quadrado. E aqui vocês vão perceber uma pequena diferença do cálculo da variância a partir da população. Eu vou somar os desvios ao quadrado, normalmente, como a gente fez lá, só que aqui no denominador, eu não vou dividir pelo total de elementos no meu conjunto de dados. Eu vou subtrair um elemento. E por que eu estou fazendo isso? Porque quando a gente está trabalhando com amostra, o interesse é a população, sempre a população, não é isso? Então, isso daqui vai funcionar como um estimador para a variância populacional. E aí, para que esse estimador torne-se melhor, né, estime melhor o nosso alvo, que é a variância populacional, a gente vai subtrair aqui do total de elementos da amostra. Por quê? Quando a gente calcula a variância, né, amostral, a gente precisou, antes disso, obter a média amostral. Então, a média amostral também é um estimador da média populacional. Então, a gente já estimou um parâmetro usando essa amostra, e aí a gente vai estimar outro a partir, né, dessa primeira estimação. E quando a gente faz isso, a gente perde um grau de liberdade e aí a gente faz com que o nosso estimador adquira um vício. A gente não vai falar disso agora, a gente vai estar falando um pouquinho melhor sobre isso lá na inferência estatística, mas aqui é só para chamar a atenção.
A variância amostral, ela, nesse caso aqui, onde a gente estimou apenas um parâmetro antes de estimar, de usar nessa variância amostral para estimar a variância populacional, a gente perdeu um grau de liberdade e é por isso que a gente subtrai um aqui no denominador. E se eu tivesse estimado mais, não somente um, dois, três, aí a mesma quantidade a gente vai subtrair aqui no denominador. Pronto. E aí, para a obtenção do desvio padrão, a gente simplesmente extrai a raiz quadrada. Então, a gente tem aqui a variância amostral e o desvio padrão amostral. Aqui, x barra representa a média amostral. E se a gente tiver uma tabela de frequência? Como é que a gente calcula? Pode calcular esses valores de forma mais rápida? Bom, se eu estou calculando a variância da população, basta eu seguir a mesma ideia do que eu já fiz lá para a média, né? Porque o que eu quero? A média dos desvios ao quadrado, não é assim? Então, eu vou obter esses desvios ao quadrado, eu vou multiplicar pela frequência relativa e somar tudo, né? Para todas as classes. Mesma ideia da média. Agora, se eu estiver calculando a variância amostral, aí eu não posso, né, simplesmente multiplicar aqui, porque eu perdi, né, um grau de liberdade. Aí eu tenho que embutir isso na minha formulazinha aqui. Então, eu vou continuar querendo a média, né, disso daqui, só que aqui, ao invés de eu usar a frequência relativa, eu vou pegar a absoluta e dividir por n-1, né, para respeitar aqui essa correção de subtrair um elemento, né, no denominador. Então, aqui a gente tem a frequência absoluta, número de classes, e aqui o JESMO, o valor observado. Pronto, uma vez eu obtive média e desvio padrão, eu poderia pensar em uma medida mais padronizada, de forma a me dar uma interpretação mais clara sobre essa variabilidade. Porque a variância em si, ela é útil apenas para comparar, né? Quem que é mais disperso, esse ou esse? O desvio padrão já dá uma ideia melhor, né? Porque ele, você consegue ali trabalhar com a unidade. Mas se você quer algo mais objetivo sobre essa variabilidade no seu problema, você pode usar o coeficiente de variação. Ele tem algumas vantagens. Uma delas, ele é adimensional, ou seja, ele não depende de unidade. Então, você pode, por exemplo, comparar a variabilidade de variáveis com diferentes unidades, né? Porque ele não depende da unidade. E, dependendo do problema, existem estudos, né, que já traz tabelado as definições sobre o que é muita variabilidade, o que é pouca variabilidade, média variabilidade. Isso vai ser importante, por exemplo, né, na decisão sobre o uso de uma medida de tendência central, por exemplo. A gente vai falar sobre isso depois. Mas, enfim, então vamos falar dessa outra medida da variabilidade chamada coeficiente de variação em porcentagem. Como é que a gente obtém? A gente vai dividir o valor do desvio padrão pela média e multiplicar por 100. Quando a gente, lembrando que o desvio padrão e a média estão na mesma unidade. Então, quando vocês fazem essa divisão, as unidades se cancelam e aí você tem uma medida que não tem unidade, não depende da unidade. Pronto. E aqui a gente encontra na literatura algumas interpretações para essa medida da variabilidade. Aqui eu peguei uma que é bem restritiva, como é que eu vou dizer? Ela é bem rigorosa, né? E ela vai dizer o seguinte, ó, se você tem uma faixa de coeficiente de variação que vai de 0 a 15%, a gente pode considerar que a variabilidade é baixa. Então, concluindo que esse coeficiente de variação ele é pequeno. Se esse valor estiver entre 15 e 30, a gente já pode dizer aqui que tem uma média variabilidade, depois o coeficiente de variação ele é mediano. E maior que 30,
a gente pode considerar um coeficiente de variação alto, e aí a gente pode considerar já uma alta dispersão nos dados. Só que ele é bastante sensível ao coeficiente de variação, então se você tem uma dispersãozinha, ele já consegue identificar, tá certo? Então aqui a gente está com algo assim bastante rigoroso mesmo. E que a gente vai usar aqui na disciplina, né, só para a gente ter um norte sobre interpretação do coeficiente de variação. Mas vale ressaltar que isso depende muito, né, do problema que vocês possam estar tratando. E aí a gente pode ir aqui para mais um exemplo, voltar, na verdade, para aquele exemplo do número de defeitos, né, produzidos em um processo produtivo. Então, a gente já obteve a variância a partir aqui dessa soma, né, dividindo pela quantidade de elementos menos 1. E aí a gente pode estar querendo saber sobre o coeficiente de variação, como é que ele está, não é? Então, a gente pega o desvio padrão amostral encontrado, divide pela média encontrada, e aí a gente multiplica esse valor por 100 e encontramos aqui 32,67%. Então, na nossa definição, na nossa tabelinha, na nossa interpretação, a gente pode considerar aqui uma alta variabilidade. Não é? Então, percebam que ele realmente é bastante sensível à questão da variabilidade. No exemplo 2, a gente pode voltar ao exemplo da medida de tempo para montagem de um equipamento. Também uma situação hipotética. Então, a gente tinha lá a nossa tabela, né, com as faixas de tempo, e a gente pegou o ponto médio a fim de obter a média, e depois a gente teve aqui essa soma, que a gente divide por 99, né, que é n menos 1, e a gente obtém a variância. Extraindo a raiz quadrada, a gente tem o desvio padrão, considerando aqui que isso seja uma amostra, né, o desvio padrão amostral. Se eu quiser calcular o coeficiente de variação, eu vou fazer essa divisão, né, do desvio padrão amostral pela média, multiplicar por 100. Então, aqui a gente já tem um valor de 20,59 e a gente pode aqui, pela nossa tabela, pela nossa interpretação, concluir por uma média variabilidade desses dados de montagem. Ou seja, a gente pode concluir que o tempo de montagem ele não está muito disperso, né? Ele está ali... a gente, claro que tem variabilidade, não é uniforme, né? Mas ele se aproxima mais da uniformidade do que o número de defeitos contados por dia em um período de um ano. Bom, pessoal, aí hoje a gente tinha no planejamento era isso, e depois a gente volta nos próximos vídeos para falar mais sobre medidas de posição e dispersão. Vamos falar das medidas que não foram tratadas aqui nesse vídeo e também dar maiores interpretações sobre essas medidas de resumo. Até lá!